Configuração de quadro Elentec Expresso Pro para bomba de furo com ligação a pressostato. Portanto, primeira fase vamos ligar. Este é um quadro trifásico, monofásico, as configurações são análogas. Portanto, entrada de corrente aqui, as três fases, saída de corrente para o motor aqui, as três fases. Aqui temos a ligação, esta é a alimentação, portanto as três fases entram neste juntor. O fio terra é colocado ali, da alimentação e para a saída para o motor. A saída para o motor será aqui nestes três. Portanto, neste e neste. Vamos alimentar o quadro. E vamos configurá-lo como tínhamos dito, para usar com uma bomba de furo e pressostato. Portanto, neste momento está a dar erro. Fase. O que é que isto quer dizer? Que na alimentação, na entrada de alimentação, nós temos que trocar uma fase. Ou seja, este quadro vem também protege por sequência falta de fase. Neste momento temos que trocar a alimentação, uma das fases, vamos trocar uma fase para deixar de aparecer o erro. Já trocamos a fase, trocamos aqui o castanho flor preto e isto é uma proteção para de sequência e falta de fase, ou seja, se houver uma troca de fase na alimentação ou uma falta, o quadro dá erro para não deixar a bomba andar no sentido inverso, isto na versão trifásica. Vamos voltar a alimentar o quadro. E fará o arranque. Como podem reparar agora, o erro de falta de fase e de sequência deixou de existir. Após ligarmos o quadro, este é o menu que nos aparece. A tensão de entrada, 400 volts. A informação do motor desligado, motor 1 igual a 0. Se tivesse 1 queria dizer que o motor estava ligado, estava a ser alimentado. E o consumo instantâneo do motor, 0 amperes. Neste menu principal temos duas opções. Se carregarmos na primeira tecla, na tecla da ferramenta, aparece-nos a informação do número de horas de trabalho do motor, o consumo do motor e o motor em automático. Aqui poderemos fazer mais três opções, seria desligar o motor, aqui colocaríamos em automático, ou podemos atracar o motor manualmente. Ao carregarmos na tecla, ele atraca, ao tirarmos o dedo da tecla, ele desatraca. Vamos colocar em automático, que vai ser o que nos interessa neste caso, porque vai ser a informação vai ser dada por um pressostato. Carregamos em automático e voltamos ao menu inicial. Para entrar então no menu de configuração, pressionamos a tecla da ferramenta, a primeira tecla durante 5 segundos e entramos no menu de configuração. A primeira opção será a língua, podemos escolher entre várias línguas, o português não está disponível, portanto temos alemão, inglês, espanhol, se não me engano. Vamos colocar em inglês. Avançamos para o próximo parâmetro. Temos o brilho do display, está no 4, vamos manter. Avançamos para o próximo parâmetro com a primeira tecla novamente. Isto está-nos a informar se o motor tem alguma sonda de temperatura. Se houver, andamos com a setinha para cima, dizemos que sim. Se não tiver nenhuma sonda de temperatura, carregamos que não. Neste caso não vai ter sonda de temperatura, nenhuma sonda PT100. Vamos colocar não. Voltamos a avançar. Se existe mais que uma bomba, se existe uma placa de expansão, neste caso não tem, vamos colocar avançar. Qual é a tensão mínima admissível do motor? Vem de fábrica, vem 360 para a mínima. Se voltarmos a avançar, vem 440 para a máxima. Neste parâmetro é conveniente não mexer, apesar de poderem ser alterados, mas é até a responsabilidade do instalador. Voltamos a avançar. E aqui vamos colocar a intensidade máxima de corrente do motor. Neste caso estamos a aplicar uma bomba de 3 cavalos e vamos então à chapa de características do motor para verificar qual é a corrente que este motor consome. Temos então aqui um motor de 2,2 kW ou 3 cavalos, está ali 2,2 kW ou 3 HP, e podemos verificar que o consumo aos 400 volts é de 5,5 amperes. Então será esse o valor que vamos colocar aqui no quadro como corrente máxima. Ou seja, a intensidade máxima que o motor pode ter. Isto quer dizer que se houver alguma coisa que encrava areia, que encrava o hidráulico e o motor entra em esforço, a intensidade vai subir e se ultrapassar os 5,5 amperes que está na chapa de características, o quadro fará desligar o motor. Então com as setinhas para baixo, vamos colocar em 5,5 amperes. Aqui está.
Vamos então avançar, na primeira tecla novamente, para avançar, e aqui aparece-nos um menu que nos informa que este motor pode ser desligado por falta de água, por corrente ou por corrente de fio, ou seja, podemos configurar a corrente mínima de trabalho, ou seja, se o motor chegar a baixar ao valor que nós vamos estipular aqui, vamos supor, e isso será que ser testado, vamos supor que em vazio o motor consome apenas 4 amperes, nós vamos escolher corrente e sabemos que se chegar aos 4 amperes a bomba vai desligar por falta de água. Este parâmetro pode ser escolhido também por corrente de fio, ou seja, será em percentagem. Normalmente o corrente de fio do motor normal, sem sedimentos permanentes, anda à volta de 75%, usa 75%, e aí configuraríamos a intensidade de paragem por corrente de fio e não por corrente. Neste caso vamos usar a corrente, vamos manter e avançamos na próxima tecla, na tecla ferramenta. Aqui então vamos ter que informar ao quadro qual é a intensidade mínima que queremos que o motor desligue por falta de água. Isto terá que ser um valor testado. Normalmente deixamos, se nunca for raro a falta de água no poço, nós podemos deixar a bomba trabalhar 1 ou 2 horas e verificar qual é a intensidade que está a consumir e pôr umas décimas abaixo, ou então testá-lo num poço de ensaios, retirar fora da água durante um instante, verificar qual é o valor e pôr uma décima ou duas acima desse valor. Neste caso vamos colocar os 4 amperes, é um valor que estamos a colocar aleatoriamente porque terá que ser feita depois, tem a ver com o comprimento do cabo, tem a ver com a corrente que temos disponível, com a tensão que temos disponível. Neste momento vamos pôr 4, este valor poderá ser alterado posteriormente já na instalação. E confirmamos avançando. A opção de reset automático sim ou não. Se pusermos não, ele não faz reset aos erros. Se pusermos sim, vamos então configurar o tempo de rearme. Vamos colocar sim, avançamos no próximo parâmetro e aqui temos que, ou seja, se houver um alarme de falta de água, ao fim de 5 minutos a bomba fará uma nova tentativa. Se trabalhar pelo menos durante 1 minuto corretamente, ele faz um reset. Vamos manter os 5 minutos, teremos um tempo 2, ou seja, se ao fim de 5 minutos a bomba mantiver o erro, vai esperar mais 10 minutos, faz uma nova tentativa, esperará mais 20 minutos, fará uma nova tentativa, e se avançarmos para o tempo 4 fará mais 30 minutos, então fará uma nova tentativa. Vamos avançar. E agora aqui pergunta se queremos que haja um loop, ou seja, se depois de fazer os 5, os 10, os 15 e meia hora de espera e depois a respectiva tentativa, se queremos que volte ao início ou não. Eu recomendo colocar não, ou seja, se a bomba faz as 3, 4 tentativas e o sistema não funciona, alguma coisa se passa, pode ser o tubo solto, ruptura no tubo, alguma coisa se pode passar na bomba, então vamos parar para alguém ter que ver o que se passa, chamarem o técnico e verificar o que está a acontecer. Se colocássemos sim, ou seja, ele iria estar ciclicamente a fazer a repetição das 4 temporizações. Vamos então colocar não. Avançamos. E agora temos aqui o sinal o sinal de entrada de pressostato ou transdutor. E agora aqui é o tipo de sinal que nós recebemos do exterior. Se for de um transdutor, será um sinal analógico. Se for de um pressostato, será um sinal digital, que será um contacto seco aberto ou fechado. Neste caso vai ser um pressostato que vamos utilizar. Vamos dizer que não é sinal analógico. Se fosse analógico, carregaríamos na seta para cima, dizíamos que sim e seria um transdutor que poderíamos colocar. Neste caso vai ser um pressostato, vamos dizer não. Carregamos a primeira tecla para avançar e agora temos que explicar se isto está a controlar o esvaziamento ou o enchimento. Portanto, se fosse um esvaziamento, será um poço ou um furo ou uma caixa de drenagem. Se fosse enchimento, seria encher um reservatório. Neste caso queremos controlar o esvaziamento, ou seja, se faltar água, queremos que a bomba pare. Voltamos a avançar. E aqui, se utilizássemos sondas, porque o quadro também é capaz de utilizar sondas por falta de água, aqui poderíamos indicar a sensibilidade do quadro, ou seja, a água com mais sais é mais sensível, com menos sais é menos sensível, e podemos aqui configurar mais ou menos sensibilidade, não vai ser o caso. Vamos avançar. E aqui está-nos a perguntar se vamos usar flutuadores, ou seja, se usássemos flutuadores poderíamos utilizar o quadro numa caixa de drenagem ou de esgoto. Como vai ser um pressostato, vamos dizer que não vamos utilizar flutuadores. Se fosse o caso, teríamos que agarrar na setinha para cima e colocar sim. Neste caso é um pressostato, vamos colocar não vamos utilizar flutuadores. Voltamos a avançar
E agora estamos a perguntar se quer que apareça um erro por nível baixo, ou seja, se faltar água, que apareça a informação no visor a dizer há falta de água. Vamos dizer que sim, porque vamos saber se faltar água, a bomba vai parar e vai nos informar porquê. Se disséssemos que não, ela pararia e não nos dizia o que é que tinha acontecido. Voltamos a carregar e agora estamos a perguntar se isto é algum tipo de expansão. Pode ser mais bombas, são placas que podem introduzir, placas para funcionarem por GSM, não tem, vamos colocar o 0, se tivesse íamos escolher o tipo de expansão, depois teria que ser visto no manual o que é que quer dizer cada número. Vamos pôr no 0 e avançar. O modo bus address vem por defeito o 10, também seria utilizado se tivesse ligado a um sistema central de informação de uma habitação ou de um hotel, do que fosse. Neste caso não vamos utilizar, voltamos a avançar e agora está-nos a informar qual é o número máximo de arranques por hora. Por norma, em motores até de 3 cavalos, 4 cavalos, não deverá ultrapassar os 25 arranques. Se nós colocarmos 0, ele não vai ligar esta informação. Se colocarmos o número de arranques máximo, ou seja, vamos supor que está ligado com um autoclave, que vai ser o caso, e há falta de ar no autoclave. Se ultrapassar, por exemplo, os 25 arranques por hora, eu quero que ele me dê uma informação de erro e pare ou não. Podemos escolher apenas que apareça a informação de erro ou podemos escolher que apareça a informação de erro e pare. Vamos então pôr, neste caso, vamos pôr no máximo 30 arranques por hora para salvaguardar o motor. Ou seja, se ultrapassar isto, ele vai informar, vai haver uma informação de erro, um alarme. Voltamos a carregar e agora aqui temos que informar se queremos que, se por acaso ultrapassar isto, queremos que o motor pare ou não. Ou seja, queremos que pare e apareça a informação de erro ou queremos que apareça a informação de erro, mas continue a trabalhar. Vamos dizer que sim ou não. Vamos dizer que não queremos que o motor pare, ou seja, queremos que o motor continue a trabalhar, mas que a informação de erro apareça no display. Assim o utilizador vai passar por aqui e vai perceber que alguma coisa se passa com o sistema hidráulico. Voltamos a avançar. Isto é o número de arranques que eu já liguei quase, já liguei 3 vezes para testar isto. Voltamos a avançar. Isto é a informação se queremos que quando falta energia, volte a energia, se haja que haja um atraso à operação ou não. Não vamos dizer que não. E depois aqui temos os erros que já apareceram. Lá está, a falta de fase foi o primeiro erro que nos apareceu e está aqui no historial. Carregando para cima ou para baixo, vai-nos aparecer os vários erros, os últimos 10. Voltamos a avançar. Voltamos a avançar e chegamos ao fim. Podemos continuar carregando na mãozinha, na mão, ou podemos carregar aqui, aqui na ferramenta e ele vai gravar toda a informação que colocamos. Vamos carregar então aqui. Não, desculpe, tem que ser mesmo sair. Vamos sair. Manual, estava a dizer completamente ao contrário. Portanto, se carregamos na mão, faz o exit, que é sair. Se carregamos no setup, é para continuar e voltar ao início, ao início do menu. Então, vamos carregar na mão e ele então vai gravar realmente o que fizemos. Pronto, neste momento estamos a aparecer o erro de alarme mínimo, porque não há consumo, a bomba está a trabalhar. Como o consumo está a 0, ele está a supor que não há consumo, que não há água no poço e está a dar o erro. Vamos ligar agora só o motor para testar com algum consumo. Ora bem, como tínhamos dito, este 4 vai ser para ligar para o pressostato. Como não vamos utilizar sondas, teremos que colocar um shunt entre o comum e o máximo. Portanto, aqui, este shunt vermelho. Portanto, aqui seriam os 10 cliques, que falamos há pouco. Se fosse um sensor de temperatura, podemos colocar nestes shunts. Se fôssemos utilizar sondas para ligar por falta de água, colocaríamos como um quadro tradicional, comum, mínimo e máximo. Neste caso, vamos colocar um shunt entre o máximo e o comum para informar que não vamos utilizar sondas. E o pressostato será colocado aqui no GPU. Portanto, isto é um contacto seco, livre de tensão. Vamos ligar aqui o pressostato, que estará ligado, neste caso, portanto, será um contacto que vai fechar entre estes dois cabos. Portanto, entrada e saída. Portanto, fechamos o contacto, ou fechamos o contacto ou abrimos o contacto, dado pelo pressostato que estará na instalação colocado. Portanto, repetindo, temos a simulação de sondas, comum e máximo, pressostato no GP1, que estará ligado ao pressostato. Portanto, o contacto ele fecha um em frente ao outro, portanto, estará assim. Este pressostato é trifásico, poderia ser monofásico, porque só vamos utilizar um contacto. Muito bem, então temos aqui a ligação elétrica, portanto o motor entrará aqui as 3 fases, temos aqui o motor ligado, ligar aqui as 3 fases.
Como não vamos utilizar sondas, teremos que fazer um chanto entre o comum e o máximo. Portanto, em caso de utilizássemos sondas, tínhamos o comum, mínimo e máximo nestes 3 bornes. Neste caso, como não vamos utilizar, informamos o quadro que não existe, que não vamos utilizar sondas entre o C e o máximo. E aqui no GP1 vamos ligar um pré-estado. Portanto, uma entrada de contacto seco, é um contacto aberto ou fechado, então que será ligado no pré-estado. Eles fecham um em frente ao outro, portanto assim estará fechado, ou a pressão ao aumentar abrirá o contacto e informará o quadro que chegou à pressão pretendida. Este pré-estado é trifásico, podemos utilizar o monofásico uma vez que vamos só utilizar um contacto. E pronto, então é isto aqui. Portanto, vamos então colocar corrente no quadro. Como está em automático, arranca o motor a trabalhar. Neste momento está a consumir 4 amperes. Portanto, temos aqui o motor a trabalhar e a consumir 4 amperes. Como disse, se quiséssemos parar o motor ou desligar o quadro, tínhamos que carregar na primeira setinha. Aqui informa-nos que está com 4,5 amperes, está em automático. Se eu quiser parar o motor, portanto, paro aqui. Portanto, em automático e paragem. Se quiser fazer um arranque manual, carrego na mãozinha, ele arrancará e largo e ele para. Se o colocar em automático, então será podemos colocar aqui no menu principal, será então o pré-estado a dar a ordem. Se a pressão subir, o contacto vai abrir, haverá a informação que temos pressão e o motor para. Se a pressão baixar, tiramos e o motor liga. Portanto, será o pré-estado a comandar. Eu estou a simular aqui a pressão deste switchzinho aqui no pré-estado, ou seja, consigo parar ou fazer o contacto do motor. Como verificamos aqui, se carregarmos na setinha aqui na ferramenta, o motor está a consumir 4,5 amperes e nós tínhamos colocado que o consumo mínimo, a falta de água seria 4, portanto vamos ter que ajustar um pouco o consumo da mínima. Portanto, temos que, como colocamos 4 e ele está a consumir 4,4 em vazio, nunca iria desligar, não é? Temos que colocar uma intensidade maior. Vamos então carregar os 5 segundos na ferramenta para entrar no menu. Vamos então na setinha da ferramenta pressionar até chegarmos à intensidade mínima para regularmos a falta de água. Como disse, poderá ter que ser ajustada sempre no local. Portanto, esta é a corrente máxima. Ao dar-me por corrente está em 4 amperes. Vamos então colocar, se eu pôr a 4.5, vamos pôr em uns 4.6, 4.7 e agora saímos e estará configurada a intensidade mínima. Como digo, esta intensidade terá que ser, para ser fiel, terá que ser feita no próprio poço e com o hidráulico colocado. Voltamos a colocar em automático e aqui está. Para o seu estado faz desligar ou ligar o motor. Podemos aproveitar também para verificar o erro, ou seja, neste momento como estamos 4.7 como intensidade mínima e o motor está a consumir 4,5, aparece o erro então de falta de água. Para limparmos o erro, ou desligamos e voltamos a ligar, ou então pressionamos no 0 e na mãozinha e ele limpa o erro. Como podem verificar, ele está a consumir 4.6, nós pusemos 4.7 como mínima e ele vai desligar. Mais uma recomendação para apertarmos os cabos aqui. Isto é uma ficha, podemos retirar a ficha para podermos trabalhar perfeitamente fora e depois, ao colocar, recomendo a colocar 2 dedos por baixo da ficha para não partir a placa, ou seja, colocamos 2 dedos por baixo e pressionamos para baixo.